Começo por dizer que o Pedro era viciado em heroína. Éramos amigos na faculdade e continuámos a sê-lo depois de me formar. Reparem que disse eu, porque ele existiu passado 2 anos. Depois de sair dos dormitórios e ir para um apartamento pequeno, não via o Pedro com muita frequência e conversávamos online de vez em quando. Houve um período de tempo que ele esteve offline por cerca de 5 semanas e eu não me preocupei. Ele era um notório viciado em drogas e um maluco de primeira, portanto apenas assumi que ele deixou de me responder. Então, uma noite, ele mandou-me uma mensagem estranha. David, pá, precisamos de falar. Foi aí que ele me falou da Casa Sem Fim. Recebeu este nome porque ninguém havia conseguido chegar ao final. As regras eram simples e clichê. Chega à última sala do edifício e ganhas 500 euros. Havia 9 quartos ao todo e a casa ficava fora da cidade, a cerca de 6 km da minha. Aparentemente o Pedro tentou o desafio e falhou. Mas ele era viciado em heroína e sabe-se lá que merda é que ele viu. Imaginei que as drogas o venceram e ele começou a ver fantasmas ou algo do género. Disse-me que seria demais para qualquer um e que não era natural, mas eu não acreditei. Disse-lhe que iria dar uma vista de olhos na noite seguinte e, por mais que ele tentasse, não me iria conseguir dissuadir. 500 euros são muito dinheiro e demasiado bom para ser verdade. Eu tive de ir e partir na noite seguinte. Quando cheguei, reparei imediatamente algo estranho no edifício. Já viste alguma coisa assustadora, mas que não entendes o porquê, e quando olhas sentes um arrepio por toda a espinha? Foi isso que me aconteceu. Caminhei em direção ao prédio e a sensação de desconforto apenas aumentou quando abri a porta da frente. O meu coração abrandou e deixei que um suspiro de alívio me abandonasse quando entrei. O quarto parecia um lobby normal de um hotel, decorado com coisas de Halloween. Uma placa foi colocada no lugar de um trabalhador e dizia Sala 1 por aqui. Seguem-se mais 8, chegas ao fim e ganhas. Ri-me um pouco e fiz o meu caminho até à primeira porta. A primeira área era quase ridícula. A decoração fazia lembrar o corredor de Halloween de um supermercado, com fantasmas e zombies que emitiam um grunhido estático quando se passava. No final havia uma saída que era a única porta para além da qual eu usei para entrar na sala. Passei pelas teias de aranha falsas e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa quando abri a porta do quarto número 2. A sala aumentou definitivamente a aposta em termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumo, mas um morcego pendurado no teto e ia voar em círculos. Assustador. Parecia ter uma banda sonora de Halloween que se encontraria numa loja de 99 cêntimos algures na cidade. Não vi nenhum aparelho de som, mas imaginei que tinha um sistema de colunas dentro das paredes. Passei por cima de alguns ratos que começavam a rodopiar e caminhei com o peito feito até à próxima área. Estendi a mão para abrir a maçaneta e o meu coração caiu de joelhos. Eu não queria abrir aquela porta. Uma sensação de pavor atingiu-me com tanta força que mal conseguia pensar. A lógica dominou-me depois de alguns momentos de terror. Livrei-me dela e abri a porta. A sala 3 foi quando as coisas começaram a mudar. Superficialmente parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do chão, revestida de madeira. Uma única lâmpada no canto não iluminava bem a zona, lançando algumas sombras no chão e nas paredes. Esse era o problema. Sombras. Plural. Com exceção da cadeira, havia outras. Mal tinha entrado na porta e já estava apavorado. Foi nesse momento que soube que algo não estava bem. Nem pensei enquanto tentava automaticamente abrir a porta por onde entrei, mas estava trancada do outro lado. Isso irritou-me. Alguém estava a trancar as portas enquanto eu avançava, não havia como. Eu tê-los ia ouvido. Foi uma fechadura mecânica que foi ativada automaticamente? Talvez, mas tinha muito medo de realmente pensar o que poderia ter sido. Voltei para a sala e as sombras desapareceram. A sombra da cadeira manteve-se, mas as outras desapareceram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava ter alucinações quando era criança, por isso considerava as sombras apenas um fruto da minha imaginação. Comecei a sentir-me melhor quando cheguei à metade da sala, mas olhei para baixo e a minha sombra não estava lá. Não tive tempo de gritar, corri o mais rápido que pude para a outra porta e atirei-me sem pensar para o quarto que se encontrava mais além. O quarto era possivelmente o mais perturbador. Quando fechei a porta, toda a luz pareceu sugada e colocada de volta na sala anterior. Fiquei ali, rodeado pela escuridão, incapaz de me mexer. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas fiquei absolutamente aterrorizado. Toda a visão me abandonou. Coloquei a mão à frente do rosto e se não soubesse o que estava a fazer, nunca conseguiria adivinhar.
A escuridão não descreve isso. Não consegui ouvir nada. Foi um silêncio mortal. Quando está numa sala à prova de som ainda pode ouvir, mesmo os seus respiros, mas eu não conseguia ouvir nada. Comecei a cambalear passado alguns momentos. O meu coração a bater rapidamente era a única coisa que conseguia sentir. Não havia nenhuma porta em vista. Nem sabia se existia alguma porta de todo. O silêncio foi quebrado por um zumbido grave. Senti algo atrás de mim. Virei-me descontroladamente, mas mal conseguia ver o meu nariz. Eu sabia que estava lá. Independentemente do quão escuro estivesse, eu sabia que estava algo ali. O zumbido tornou-se mais alto, mais próximo. Parecia rodear-me e eu sentia que o que estava a provocar o barulho estava cada vez mais perto. Dei um passo atrás. Nunca senti este tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Eu nem sequer tinha medo de morrer. Estava com medo de qual seria a alternativa. Eu estava com medo de que coisa me reservava. Depois as luzes piscaram por um segundo e eu vi. Nada. Não vi nada. Não estava lá nada nem ninguém. A sala mergulhou novamente na escuridão e o zumbido tornou-se um grito selvagem. Grito de protesto. Não consegui ouvir este maldito som durante mais um minuto. Corri para trás, para longe do barulho, e procurei o puxador da porta. Virei-me e caí no quinto quarto. Antes de descrever a quinta sala é preciso perceber uma coisa. Eu não sou toxicodependente. Nunca tive qualquer historial de abuso de drogas ou de qualquer tipo de psicose, exceto as alucinações infantis que referi anteriormente. Estas aconteciam apenas quando estava realmente cansado ou acabava de acordar. Eu entrei na casa sem fim, de cabeça limpa. Depois de cair do quarto anterior, a minha visão do quinto quarto era de costas, a olhar para o teto. O que vi não me assustou, simplesmente me surpreendeu. As árvores cresceram na sala e elevavam-se até à minha cabeça. O teto era alto, mais que os outros, o que me fez pensar que estava no centro da casa. Levantei-me do chão, limpei o pó e dei uma vista de olhos em redor. Era definitivamente a maior sala de todas. Do local onde eu estava nem conseguia ver a porta. Havia arbustos e árvores que estavam a bloquear a minha linha de visão com a saída. Até este ponto, imaginei que os quartos se tornariam mais assustadores, mas este era um paraíso comparado com o último. Também assumi que o que quer que estivesse no quarto ficaria lá. Eu estava incrivelmente enganado. À medida que me aprofundei na sala, comecei a ouvir o que alguém ouviria se estivesse numa floresta. O chilrear dos insetos e o ocasionar bater dos pássaros pareciam ser a minha única companhia. Isto foi o que mais me incomodou. Ouvi insetos e outros animais, mas não vi nenhum deles. Comecei a pensar quão grande era esta casa. Do lado de fora, quando lá cheguei a primeira vez, parecia uma casa normal. Maior que a maioria, mas nunca havia uma floresta inteira aqui. Também não conseguia ver nenhuma parede. A única forma que eu sabia que ainda estava dentro de uma casa era o chão, que combinava com o dos outros quartos, com os painéis de escura madeira. Continuei a caminhar, esperando que a próxima árvore por onde passasse revelasse a porta. Após alguns momentos de caminhada, senti um mosquito a voar no meu braço. Afastei-me e continuei. Um segundo depois, senti mais 10 a aterrar em toda a minha pele. Senti-os rastejar para cima e para baixo nos meus braços e pernas e a passarem pelo meu rosto. Debati-me descontroladamente para tirar todos, mas eles continuavam a rastejar. Olhei para baixo e soltei um grito abafado, mais um gemido, para ser sincero. Nunca vi um único inseto. Não havia nenhum em mim, mas eu podia senti-los a rastejar. Ouvi-os a voar perto do meu rosto, a picar a minha pele, mas não conseguia ver nenhum. Caí no chão e comecei a rebolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu detesto insetos, especialmente aqueles que nem conseguia ver nem tocar. Mas estes podiam tocar-me, em todo o lado. Comecei a gatinhar, não fazia ideia para onde ir. A entrada não estava à vista e eu não tinha visto a saída, então simplesmente rastejei, com a minha pele a contorcer-se com a presença daqueles insetos fantasma. Depois de que me pareceram horas, encontrei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e apoiei-me, batendo inconscientemente nos meus braços e pernas, sem sucesso. Tentei correr, mas não consegui. O meu corpo estava exausto de rastejar e de lidar com o que estivesse em cima de mim. Dei alguns passos trêmulos até à porta, agarrando cada árvore no caminho para me amparar. Estava apenas a alguns metros de distância quando o ouvi, o zumbido de anteriormente. Vinha da sala ao lado e era mais profundo. Quase o conseguia sentir dentro do meu corpo. Como quando se está ao lado de um amplificador num concerto. A sensação dos insetos em mim diminuiu à medida que o zumbido aumentou. Quando coloquei a mão na maçaneta, os insetos desapareceram completamente, mas não consegui rodar a maçaneta.
Eu sabia que, se me soltasse, os insetos voltariam e havia forma de voltar para o quarto. Limitei-me a ficar ali, com a cabeça pressionada contra a porta, marcada com o número 6 e com a mão a segurar a maçaneta, enquanto tremia. O zumbido era tão alto que nem conseguia ouvir eu próprio a pensar. Não havia nada que eu pudesse fazer dali para a frente. A sala 6 era a seguinte. A sala 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, com os olhos fechados e os ouvidos a zumbir. O zumbido estava a rodear-me quando a porta se fechou e desapareceu. Abri os olhos surpreendido e a porta que tinha fechado tinha desaparecido. Agora era uma parede. Olhei em redor em estado de choque. A sala era idêntica à 3. A mesma cadeira e candeeiro, mas desta vez com a quantidade correta de sombras. A única diferença é que não havia porta de saída. Como disse antes, não tive problemas nas salas anteriores em termos de estabilidade mental, mas naquele momento caí no que agora seria uma loucura. Eu não gritei, não fiz nenhum som. No início, arranhei suavemente. A parede era dura, mas eu sabia que a porta estava ali a algures. Eu simplesmente sabia que estava ali. Arranhei onde estava a maçaneta. Arranhei a parede freneticamente com as duas mãos, as unhas sendo limadas até à pele contra a madeira. Caí silenciosamente de joelhos. O único som na sala era dos arranhões incessantes na parede. Eu sabia que estava lá, a porta estava ali, eu sabia que estava ali. Eu sabia que se conseguisse passar por aquele muro... Estás bem? Saltei do chão e gritei num movimento. Encostei-me à parede atrás de mim e vi o que falava comigo. Até hoje me arrependo de ter virado. Havia uma menina. Tinha um vestido branco e macio que lhe ia até aos tornozelos, tinha longos cabelos loiros até ao meio das costas e pele branca e olhos azuis. Ela foi a coisa mais assustadora que vi, e sei que nada na minha vida será tão enervante como o que vi nela. Enquanto olhava para ela, vi outra coisa. Onde ela estava, vi o que parecia ser o corpo de um homem, só que maior do que o normal e coberto de pelos. Estava nu da cabeça aos pés, mas a sua cabeça não era humana e os dedos dos pés eram cascos. Não foi o diabo, mas naquele momento, bem que poderia ter sido. A forma tinha cabeça de carneiro e focinho de lobo. Foi horrível e era sinónimo da menina à minha frente. Eram da mesma forma. Não consigo descrever, mas vi ao mesmo tempo. Partilhavam o mesmo lugar naquela sala, mas era como olhar para duas dimensões distintas. Quando vi a menina, vi a forma. E quando vi a forma, vi a menina. Eu não conseguia falar, eu mal conseguia ver. A minha mente estava a revoltar-se contra o que tentava processar. Eu já tinha sentido medo antes na minha vida e nunca fiquei mais assustado do que fiquei preso naquele quarto. Mas isso foi antes do quarto 6. Eu apenas fiquei ali, ao olhar para o que quer que falasse comigo. Não houve saída. Eu estava preso com isto. E depois falou novamente. David, devias ter ouvido. Quando ela falou, ouvi as palavras da pequena, mas a outra forma falou através da minha mente numa voz que não tentarei descrever. Não houve outro som. A voz continuou a repetir aquela frase na minha mente e eu concordei. Não sabia o que fazer. Estava a enlouquecer, mas não conseguia tirar os olhos do que estava à minha frente. Eu caí para o chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixou. Eu só queria que isto acabasse. Eu estava de lado, com os olhos bem abertos e a forma a olhar para mim. A correr pelo chão à minha frente estava um dos ratos movidos a bateria, que se encontrava no segundo quarto. A casa estava a brincar comigo. Por alguma razão, ver aquele rato tirou-me a mente das profundezas que ia. Alguém ao redor da sala. Eu estava a sair de lá. Eu estava determinado a fugir de casa e viver e nunca mais pensar naquele lugar. Eu sabia que aquele quarto era um inferno e não estava preparado para fazer daquilo a minha residência permanente. No início foram apenas os meus olhos que se mexeram. Procurei nas paredes qualquer tipo de abertura. A sala não era assim tão grande, por isso não demorou muito a absorver o layout. O demónio ainda não me provocava mais, mas cada vez que falava, a sua voz aumentava. Coloquei a mão no chão, levantei-me e virei-me para examinar a parede atrás de mim. Depois vi algo que não podia acreditar. A forma estava mesmo nas minhas costas, sussurrando-me na minha mente sobre como não deveria ter vindo. Senti a sua respiração na nuca, mas recusei-me a virar. Um grande retângulo estava riscado na madeira com um pequeno amassado no centro. Mesmo diante dos meus olhos, vi um número 7 grande gravado na parede. Eu sabia o que era. A sala 7 ficava mesmo para além daquela parede. Não sei como o fiz. Talvez fosse apenas o meu estado de espírito na altura, mas eu criei a porta. Eu sabia que sim, na loucura, tinha riscado na parede o que precisava.
uma porta para o quarto seguinte. O quarto 7 estava perto. Fechei os olhos e coloquei as mãos no 7 grande à minha frente. Empurrei o mais que pude. O demónio gritava agora no meu ouvido. Disse-me que nunca iria embora. Disse-me que era o fim, que não ia morrer, mas que ia viver no quarto 6 com ele. Mas eu não acreditei. Eu empurrei com os pulmões cheios. Eu sabia que ia conseguir atravessar a parede. Fechei os olhos e gritei e o demónio desapareceu. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente e fui recebido pela sala como estava quando entrei. Apenas uma cadeira e um candeeiro. Não podia acreditar, mas não tinha tempo a perder. Voltei-me para o 7 e saltei um pouco para trás. O que vi foi uma porta. Não era a que eu tinha feito, mas uma porta normal. Todo o meu corpo tremia. Demorei um pouco a rodar a maçaneta. Fiquei ali um pouco a olhar para a porta. Não pude ficar no quarto 6, eu não consegui. Mas se fosse apenas o quarto 6, não poderia imaginar como é que seria o 7. Devo ter ficado ali uma hora apenas a olhar para o número 7. Finalmente respirei fundo, rodei a maçaneta, abri a porta e entrei. Tropecei pela porta, mentalmente e fisicamente exausto. Atrás de mim a porta fechou-se e eu percebi onde estava. Eu estava lá fora, não do lado de fora como no quarto 5, mas mesmo do lado de fora. Os meus olhos arderam, eu não queria chorar, caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Não me importei com o prémio que foi prometido. Virei-me e vi que a porta pela qual tinha acabado de passar era a de entrada. Fui até ao meu carro e fui para casa, pensando o quão bom seria o banho. Quando cheguei a casa, senti-me desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha desaparecido e o pavor crescia lentamente no meu estômago. Sacudi-o como o resíduo de casa e dirigi-me à porta da frente. Entrei e subi diretamente para o meu quarto. Estava lá a minha cama e o meu gato. Ele foi a primeira coisa viva que vi durante toda a noite e estendi a mão para lhe dar festas. Ele sibilou e bateu-me na mão. Recuou em choque, pois ele nunca tinha agido assim. Pensei, tanto faz, é só um gato. Entrei no duche e preparei-me para uma noite sem dormir. Depois do banho, fui para a cozinha preparar algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala de estar. O que vi fica para sempre gravado na minha mente. Os meus pais estavam caídos no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados e eram irreconhecíveis. Os seus membros foram removidos e colocados ao lado dos corpos, e as suas cabeças estavam apoiadas no peito, viradas para mim. A parte mais perturbadora foram as expressões. Estavam a sorrir, como se felizes por me ver. Vomitei e chorei na sala de estar. Eu não sabia o que tinha acontecido, nem sequer viviam comigo na altura. Eu estava numa confusão. Então vi uma porta que nunca esteve ali antes. Uma porta com um grande 8 rabiscado de sangue. Eu ainda estava em casa. Na casa. Os rostos dos meus pais sorriam ainda mais quando me apercebi disto. Não eram os meus pais, não podiam ser, mas pareciam. Eram iguais a eles. A porta com o 8 estava do outro lado da sala, atrás dos corpos mutilados à minha frente. Sabia que tinha de seguir em frente, mas naquele momento desisti. Os rostos invadiram a minha mente, colocaram-me de castigo, me tiveram onde eu estava. Vomitei novamente e quase desmaiei. Depois o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca e encheu a casa e sacudiu as paredes. O zumbido obrigou-me a avançar. Comecei a mover-me lentamente, aproximando-me da porta e dos corpos. Mal conseguia estar de pé, quanto mais avançava, e quanto mais me aproximava dos meus pais, mais perto ficava do suicídio. As paredes tremiam, agora com tanta força que parecia que iam desmoronar-se. Mas, ainda assim, os rostos sorriam para mim. Quando me aproximei, os seus olhos seguiram-me. Eu estava agora entre os dois corpos, a poucos metros da porta. As mãos desmembradas abriram o caminho pelo tapete na minha direção, enquanto os rostos continuavam a rir-se para mim. Um novo terror apoderou-se de mim e andei mais depressa. Eu não queria ouvi-los a falar. Não queria que as vozes combinassem com as dos meus pais. Começaram a abrir a boca e as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Num acesso de desespero, corri em direção à porta, abri e fechei-a atrás de mim. Entrei no quarto número 8. Depois do que tinha acabado de experienciar, sabia que nada nesta porra desta casa me iria fazer desistir. Não havia nada além do fogo do inferno para o qual eu não estivesse preparado. Infelizmente, subestimei as capacidades da casa sem fim. As coisas eram mais perturbadoras, mais aterradoras e mais indescritíveis daqui para a frente. Ainda tenho dificuldade em acreditar do que vi na sala número 8.
Mais uma vez, a sala era uma cópia das restantes. Mas sentado na cadeira estava um homem. Apercebi-me do facto de que o homem era eu. Não alguém que se parecesse comigo. Eu. Aproximei-me de mim próprio para ver melhor. Olhou para mim e estava com lágrimas nos olhos. Por favor, não faças isso. Não me magoes. O quê? Perguntei. Quem és tu? Eu não te vou fazer mal. Sim, estás. Ele soluçava. Vais magoar-me e eu não quero que o faças. Sentou-se na cadeira com as pernas para cima e começou a balancear para trás e para a frente. Tinha um aspecto bastante patético, especialmente porque era eu. Idêntico em todos os aspectos. Ouve, quem és tu? Eu estava agora a poucos metros do meu doppelganger. Foi a experiência mais estranha de todas estar ali a falar comigo mesmo. Não estava com medo, mas estaria em breve. Vais magoar-me. Se quiseres ir embora, vais magoar-me. Porquê é que estás a dizer isso? Acalma-te, certo? Vamos tentar descobrir... E então eu entendi. O David estava sentado com a mesma roupa que eu, exceto com uma pequena mancha vermelha na camisola bordada com o número 9. Vais magoar-me, por favor, não me magoes, vais magoar-me. Os meus olhos não deixaram aquele pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram claras e simples, mas passado algum tempo tornaram-se um pouco mais ambíguas. O 7 foi riscado da parede, mas pelas minhas próprias mãos. O 8 estava marcado com sangue acima dos corpos dos meus pais. Mas o 9 estava numa pessoa, uma pessoa viva. Pior ainda, essa pessoa era eu. David? Sim, vais magoar-me. Ele era eu, até a voz, mas este 9... Fiquei a andar por uns minutos enquanto ele soluçava na cadeira. A sala não tinha porta, e tal como a 6, a porta por onde entrei não existia. Por alguma razão, assumi que coçar não me levaria a lado nenhum desta vez. Estudei as paredes e o chão à volta da cadeira, enfiando a cabeça por baixo e vendo se havia alguma coisa por baixo. Encontrei apenas uma pequena etiqueta com uma faca, que dizia, para o David, da administração. A sensação no meu estômago ao ler aquela etiqueta era algo sinistro. Tive vontade de vomitar. A única coisa que queria era tirar a faca dali. O outro David soluçava incontrolavelmente. A minha mente estava a girar num sótão de perguntas sem resposta. Quem colocou isto aqui e como conseguiram o meu nome? Já para não falar que ao me ajoelhar no chão de madeira fria, também me sentei naquela cadeira, soluçando em protesto por me ter magoado. Era demasiado para processar. Os meus pensamentos, por algum motivo, viraram-se para o Pedro. E se ele chegou até aqui ou se não? Se o fizesse, se encontrasse um Pedro a soluçar nesta mesma cadeira, a balançar para trás e para a frente... Afastei-me destes pensamentos. Não importavam. Peguei na faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David, disse ele na minha voz, o que é que vais fazer? Levantei-me do chão e apertei a faca com a mão. Eu vou sair daqui. David continuava sentado na cadeira, embora agora estivesse muito calmo. Olhou para mim com um leve sorriso. Não sabia se eu iria conseguir. Lentamente, levantou-se da cadeira e ficou de frente para mim. Foi estranho. A sua altura e a forma como estavam exatamente iguais às minhas. Senti o cabo da borracha da faca na minha mão e agarrei-o com mais força. Não sei o que estava a planear fazer com ele, mas tive a sensação de que iria precisar. Agora. A sua voz era um pouco mais grave que a minha. Vou magoar-te e manter-te aqui. Eu não respondi, eu simplesmente lancei-me e atirei-me para o chão. Montei-o e olhei para baixo, com a faca preparada e pronta. Olhou para mim aterrorizado. Era como se estivesse a olhar num espelho. Depois o zumbido voltou, baixo e distante, embora o sentisse profundamente no meu corpo. David olhou para mim enquanto olhava para mim. O zumbido estava a ficar mais alto e senti algo dentro de mim estalar. Com um movimento, bati com a faca no remendo que tinha no peito e rasguei-o. A escuridão caiu sobre a sala e eu estava a cair. A escuridão à minha volta era diferente de tudo o que tinha experienciado até então. O quarto estava escuro, mas não se aproximava do que estava a engolir-me agora, neste momento. Eu nem tinha certeza se estava a cair. Senti-me leve, coberto de escuridão. Então uma profunda tristeza tomou conta de mim. Senti-me perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas já o tinha visto. E a mente tem dificuldades em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só se aprofundou. Fiquei no quarto 9 durante o que pareceram dias. A última sala, e isso. Foi exatamente isso, o fim. Casa sem fim tinha um fim, e eu tinha-o alcançado. Naquele momento, desisti.
Eu sabia que ficaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada mais do que escuridão, nem zumbido para me manter são. Tinha perdido os sentidos. Eu não conseguia sentir, não conseguia ouvir. A visão era inútil. Procurei um sabor na boca e não encontrei. Senti-me desencarado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Era o inferno. O quarto 9 era o inferno. Então aconteceu uma luz. Uma daquelas luzes estereotipadas ao fundo do túnel. Senti o chão subir e fiquei de pé. Depois de 1 ou 2 momentos a reunir os pensamentos e sentidos, caminhei lentamente em direção à luz. À medida que me aproximava, ganhou forma. Era uma fenda vertical na lateral de uma porta sem identificação. Passei lentamente pela porta e voltei ao ponto de partida, o átrio da casa sem fim. Estava exatamente como o deixei, vazio e com efeitos de Halloween. Depois de tudo o que tinha acontecido naquela noite, eu ainda estava desconfiado de onde estava. Após alguns momentos de normalidade, olhei em redor, tentando encontrar algo diferente. Em cima da mesa estava um envelope branco com o meu nome. Curioso e cauteloso, reuni coragem para o abrir. Dentro estava uma carta escrita à mão. David, parabéns, chegaste ao fim da casa sem fim. Aceita este prémio como símbolo da grande conquista da equipa de gestão. E junto a isto 5 notas de 100 euros. Eu não conseguia parar de rir. Ri-me pelo que pareceram horas. Ri-me enquanto saía para o meu carro. Ri-me no caminho para casa. Ri-me quando entrei na garagem. Ri-me na porta da frente de casa. E vi o pequeno número 10 gravado na madeira.